Memória Petrobras, depoimento de Lúcio Mena Pimentel, entrevistado por Larissa Rangel e Sérgio Ricardo Retroz. Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2008, realização Museu da Pessoa, entrevista número MPET 2008, comunicação HV 015. Boa tarde. Para começar a entrevista, gostaria que você falasse seu nome completo, data e local de nascimento. Meu nome completo é Lúcio Mena Pimentel, nasci no Rio de Janeiro, carioca da Gema, em Dia dos Namorados, em 1961. E qual era o nome de seus pais? João Batista Stocker Pimentel, conhecido como Juquinha, e Elza Celina Vieira Mena, conhecida como Chilena, que ela é de Santiago, do Chile. Fala um pouco mais do seu pai, da história do seu pai, o que ele fazia, onde é que ele nasceu. Meu pai também é carioca, fez engenharia, largou no terceiro ano, optou pela música, virou baterista. Aí conheceu umas pessoas meio malucas, tipo Tom Jobim, Vinícius de Moraes, esse povo aí da Bossa Nova. Aí tocou com eles durante muito tempo, foi da Orquestra Sinfônica Brasileira, foi fazer um espetáculo em Santiago, já era casado, conheceu a minha mãe, enfim, rebocou ela para o Brasil e se separou da antiga mulher. E aí minha mãe teve o meu irmão chamado João também, em homenagem ao João Gilberto, e logo depois veio o Lúcio, em homenagem ao Lúcio Alves, né, que eram os parceiros da época aí de música. Tocou muito tempo na antiga gravadora Odeon, antes de virar EMAI, né, ali naquele prédio São Borja, na Avenida Rio Branco. E eu lembro que tinha um restaurante ao lado chamado Paisano, que eu adorava ir para o trabalho do meu pai para comer bife à milanesa ou a parmegiana. E aí tive uma influência musical grande. Só não virei músico, acho que por pouco. Eu ganhei minha bateria completa com 5 anos de idade e já acompanhava as músicas pelo rádio. E aí essa coisa da música ficou, enfim, cheguei a frequentar a casa de Mestre Marçal, da Portela, cheguei a desfilar na Portela, inclusive na bateria, fiz enredo de escola de samba, fui carnavalesco, já aos 17 anos já fazia desenho de alegoria, né, fantasia, de escola de segundo grupo, claro, em cima da hora, lá de Cavalcante. Fiz teatro amador, montei 4 peças, fui cenógrafo, enfim, fiz um monte de coisa aí. Mas antes, ele vai chegar lá. Mas como é que era como é que você acompanhava o seu pai quando você era criancinha? Como é que você via esse mundo, né? Primeiro que músico tem aquilo, né? Ou fica no estúdio o dia inteiro, como vocês aqui, né? E à noite faz show, enfim. Então, a gente se via pouco, só final de semana mesmo. Aí era soltar pipa no aterro do Flamengo, pegar onda na praia. Enfim. Mas você morava onde? Eu morei em muitos lugares no Rio de Janeiro. Eu acho que morei primeiro no Leme, Gustavo Sampaio, depois da Gustavo Sampaio fui para o Jardim Botânico, depois do Jardim Botânico eu fui diretamente para Inhaúma, na Zona Norte. De Inhaúma eu vim para o Leblon, do Leblon para Ipanema, de Ipanema para Glória, e aí foi. Já que é para ficar só no meu pai, então... Não, chega. Agora a gente vai para sua mãe. Fala um pouco da sua mãe, a profissão dela. A minha mãe não faz nada para ninguém, desde que ela veio do Chile. Virou doméstica, né, prendas do lar. E aí desde que eles se separaram já há muito tempo, eu tinha 13, meu irmão 14, aí não teve refresco, a gente já teve que começar a trabalhar e daí para cá não mudou absolutamente nada. Enfim. Mas ela é uma chilena, né, de Santiago, tem lá 2 filhos, são 2 irmãos que eu tenho, Carlitos e Akira. Eu tenho 8 sobrinhos, são 4 sobrinhas, por parte de irmão e 4 sobrinhos por parte de irmã. Agora é uma guerreira, viu? Vim para o Brasil em 1958, de contrabando, e ficar até 2 anos atrás sem ter, inclusive, a sua permanência legalizada, que foi o presente que eu dei para ela, consegui fazer essa proeza. Mas a dona Elza é guerreira, tem que levantar as mãos e bater palmas. E como é que era a relação dentro de casa, o convívio? Como é que era a dinâmica
no cotidiano dentro de casa, seu pai, sua mãe? Uma bagunça. Bagunça porque ele músico, ela muito brava, até pela sua, acho, cultura chilena do campo, né? Era Santiago, mas ela, na verdade, era filha de fazendeiro, enfim, então teve uma cultura completamente diferente da dele, né? Imagina, Nascimento Silva 107, a outra fazenda em Santiago, não tem nada a ver absolutamente uma coisa com a outra, né? Então ele muito de cerveja, de ficar na noite por ser músico, ela muito de casa, né? Uma cultura assim de família e dois penteiros brigando o tempo inteiro. Eu e meu irmão brigávamos muito, como, né, todos os irmãos acho que a maioria pelo menos briga. E briga feia mesmo, de quebrar coisa, enfim. Então a casa era bem movimentada. E quem era a autoridade? Quem tinha lá a voz? Era ela, porque ela ficava o tempo inteiro em casa com a gente, né? E qual a sua referência ou alguma coisa do Chile, assim, o que você absorveu da cultura chilena e faz parte do seu... Primeiro, acho que é a cor, porque eu não sou muito branco, né? Eu sou meio, enfim, meio mais pro moreno, assim, e é um moreno avermelhado, então acho que eu tenho mais a ver com os patacones, né, da cordilheira, do que com o carioca, digamos assim, da gema, né? Mas fora isso, que é uma brincadeira, logicamente, eu acho que essa coisa da cultura da família, né? Enfim, de ter uma noção exata do que é importante para que as pessoas tenham, né, um caminho certo enquanto personalidade, caráter e tal. Isso ela é muito forte nesse sentido aí. Mesmo nos momentos mais difíceis, ela nunca deixou de dar bons conselhos. Eu diria que quando a gente foi para Inhaúma, na Zona Norte, se ela deixasse 1 milímetro, acho que a gente já partia para um outro tipo de vida, né? E nada disso, mesmo com dificuldades, tanto eu quanto meu irmão, nunca deixamos de ser, digamos assim, normais e esforçados, e nem eu sonhava em chegar onde eu cheguei hoje, né? Tem alguns colegas ainda da infância que estão num caminho completamente diferente. E qual é o nome do seu irmão? João. João, ele tem quantos anos? João está com 49, tem 1 ano e meio mais ou menos de diferença. Contemporâneo, vocês brincavam juntos? A diferença de 1 ano e meio, brincávamos e brigávamos. E como é que era a brincadeira? Quais eram as foi muito bom, brincadeiras? muito bom, muito bom. O que vocês Olha, faziam? ainda no Jardim Botânico, para você ter uma ideia, eu acho que com 6 anos eu vivia na rua, né? A antiga Feira da Providência era na Lagoa, a gente pegava os carros para estacionar na pracinha onde a gente morava, que é na Praça Pio XI, ali em frente ao Hospital da Lagoa, né? Nessa época não tinha tanta violência, enfim, então dava para fazer esse tipo de coisa, e a gente loteava, né, a pracinha, era um pedaço para cada um, depois a gente gastava como qualquer moleque em bala, doce, carretel de linha, né, pipa, e andava muito de bicicleta no Parque Lage, né? Lembro uma vez que a gente assistiu na televisão uma reportagem que obviamente não entendeu direito, tamanha besteira que a gente fez, de que alguém falou na faixa de segurança. Então a gente memorizou que aquela faixa amarela na Jardim Botânico era de segurança. Então nós só andávamos de bicicleta no meio da Jardim Botânico pela faixa amarela. Isso sem minha mãe saber, enfim. Claro que ela só soube dessas histórias muito tempo depois, né? E carrinho de rolimã a gente fazia, descia a estrada do Corcovado de carrinho de rolimã, era bem movimentado o negócio. Qual era a brincadeira que você mais gostava? A brincadeira que a gente mais gostava, como o prédio dava fundos para a floresta do Morro do Corcovado, era subir o morro na chuva e descer escorregando por ele em folha de bananeira. A gente subia muito o morro, muito, e descia muito. Se você comparar com um videogame onde as árvores vão passando rápido assim, você desviando com a mão no chão, era mais ou menos por aí. Era a melhor brincadeira que a gente tinha. Reunia uns 10, 15 moleques para fazer a mesma coisa. E roubar abacate da casa da vizinha do prédio, que era um abacateiro grande. Eu cheguei a cair lá de cima, quebrei. Eu era um dos moleques mais conhecidos da ortopedia do Miguel Couto. Chegava lá, todo mundo já me conhecia. Bom, quebrou o que agora? Não, agora foi o braço, o dedo. Mas a vizinha do abacate não era brava, não? Ela era brava, ela era então brava. Ela literalmente soltava os cachorros. Então era um desafio pegar o... É sempre um desafio, né? Sempre um desafio. Mas foi muito bom. E nessa faixa, qual era a sua faixa etária nesse momento? De 6 a 9, Jardim Botânico. De 9 aos 16 em Inhaúma, 16 Leblon, e aí
Como você morou em vários lugares, qual era a casa que você tem assim, mais saudade? Me descreva um pouco sobre ela. Jardim Botânico. Jardim Botânico foi marcante. Como é que era? Até pela diversidade, né? Você tem um parque como o Parque Lage ao lado, o outro é o Jardim Botânico, em frente à lagoa. A lagoa ainda era um pouco limpa, a gente chegava a mergulhar na lagoa, pescava caraúna, que é um peixe um pouquinho menor, aos montes, assim, de caniço, vinha um atrás do outro, entendeu? Eu acho que foi o que marcou mais. E a uma marcou pelo seguinte, também não tinha violência em favela, né? Essa coisa de morro, então a gente subia morro para caçar passarinho, né? Aprendemos a colocar visgo de jaca nos galhos, como o biquinho de lacre, que é um passarinho bem pequenininho, ele é pequeno, ele não conseguia sair, né? Depois que ele colocava as patinhas. É claro que a gente soltava, isso aí era só a brincadeira de caçar, né? Mas sem, enfim. Mas apesar de estar vivendo um grande centro urbano, né, tinha esse contato com a natureza. Mas vamos dar um desconto, isso aí era 1971, né? 1971, o Rio era completamente diferente do que é hoje. Completamente. E o Humaitá, onde é que era? Arpoador ainda era Castelinho, né? E no Arpoador, no Humaitá era onde que você morava? Não entendi? No Não. Humaitá? Não, no Jardim Botânico. Não, no Jardim Botânico, mas depois você foi para Botânico. Não, fica em Inhaúma. É tão tá. longe que você não sabe nem onde fica. Fica ao lado de Pilares, Del Castilho, né? Aquela área ali da Leopoldina. Mas por que eu fui morar em Inhaúma? Tem uma história isso. Porque a Ordem dos Músicos do Brasil, ao qual todos os músicos do Brasil, pelo menos naquela época, pertenciam, fizeram uma cooperativa e compraram um terreno e construíram prédios, que virou condomínio dos músicos. Então lá morava Dominguinhos, morava Marçal, morava Ari, né? Percy, morava os mais famosos, os originais do samba, que eram vizinhos do andar de baixo. Morava muito artista, muito músico, porque era da Ordem dos Músicos. Por isso que a gente foi para lá. Apartamento barato, né? Enfim, não se tinha casa própria, e aí eles optaram por ter uma casa própria. E naquela época você tinha consciência da importância dos músicos? Não, imagina, com 9 anos. Só brincadeira? Só brincadeira. Só muita pipa. Né? Muita pipa. Acordava às 6 da manhã para soltar pipa e só terminava às 7 da noite. Soltei pipa até a noite com lanterninha de pesca. Você conhece? Aquela que fica brilhando no mar? Só para poder ver a lanterninha lá no... Muito bom, muito bom. E o colégio? Fale um pouco da... Meio a meio, né? Eu diria que eu passei raspando aí durante muito tempo. Você lembra do seu primeiro colégio? O primeiro colégio foi o Tales de Melo Carvalho, no Jardim Botânico, em frente ao Patronato, onde eu comecei a fazer teatro, no Maria Clara Machado. Me conte mais dessa experiência. Voltei. Foi legal. Eu fiz o papel de príncipe, né? Aquele papel clássico. Me apaixonei pela princesa na vida real também, que era Simone, o nome dela, uma morena com os olhos bem grandes, castanhos. Frequentava a casa dela, que tinha uma torre de castelo, ali ao lado do Patronato mesmo. E tinha um uniforme assim listrado, azul e branco, enfim, uma coisa horrorosa. Mas cheguei a fazer peça também, tocando o triângulo, né? Mas o teatro era uma opção? Ou não, foi... enfim, pode ter sido, talvez, né? E na época eu não tivesse essa noção, né? Não era obrigado, então só fazia parte quem quisesse, porque era o jardim de infância na época, né? E aí uma atividade extra curricular era o teatro, enfim. Mas era uma das práticas que você mais gostava de fazer? Sim, claro. E professora, alguma que marcou? Não lembro o nome da professora. A única professora que eu lembro, eu acho que foi aí já da 3ª ou 4ª série, a professora Essi de português, que era muito legal aquela professora. E uma outra que eu estou lembrando o rosto dela agora, mas não lembro o nome. E aí já foi no ginásio, e essa sim era de teatro mesmo, artes cênicas, que foi quem originou esse grupo da escola, que virou um grupo de teatro amador, com Marcelisa. Marcelisa eu lembro que era minha namorada na época, o resto eu já não lembro do nome, não. Mas eu lembro que eu fiz um cenário, eu sempre gostei muito de desenhar, né? E a minha influência foi Juarez Machado, Salvador Dalí. E aí uma vez, nesse apartamento em Inhaúma, o nosso quarto preferido era o quarto de empregada, porque era o quarto de bagunça, né?
Então, uma parede mais ou menos de 3 por 2, né, e 50, 2,80, que é o padrão. Eu pintei um grande mural, assim, misturando tudo, mas era a cara e os traços do Juarez Machado. E aí, a partir dali, pô, você vai fazer então os nossos cenários. Aí eu pintei depois um cenário de cartolina costurada, grande, bem grande, de 5 metros por 3 de altura, para uma peça que a gente montou no Liceu de Artes e Ofícios, no centro da cidade. Detalhe, depois do cenário todo pronto, dia de estreia da peça, alugamos uma Kombi, e lá foi a Kombi pela Avenida Brasil para levar o cenário, né, inteiro, né? Imagina, sem noção nenhuma do que poderia acontecer, até o centro da cidade. Eu cheguei lá no teatro, não acompanhei a Kombi, todo mundo chorando na calçada, dizendo que simplesmente o cenário voou da Kombi, rasgou, e foi mais de um mês de trabalho, né? E aí eu acho que deu um start, bom, tem que resolver, né? E hoje eu sou muito assim, tem que resolver. Então não adianta, prédio caiu, tem que resolver. Bom, alguém corre numa papelaria, compra fita de embrulho, um vidro de nanquim, porque era tudo na base do nanquim, um pincel, e diz que a peça vai atrasar. E aí nós conseguimos reconstituir tudo. E com sorte e luz, ninguém percebeu que tinha sido tudo rasgado, abriu a cortina e ninguém sabia o que tinha acontecido antes disso. E seu irmão participava também? Não, meu irmão não gostava muito disso, não. Era completamente diferente? Bem diferente, bem fechadão, tal. É bem diferente. Sua mãe e seus pais acompanhavam? Não, nessa época já tinham se separado. Não, minha mãe também não acompanhava. Aquela coisa de cultura, né, de fazendeiro e tal. Imagina se teatro vai dar alguma vida, né, para alguém, né? Acho que todos nós já ouvimos isso em algum momento, né? Depois dessa fase, você foi ensino fundamental? Bom, um parêntese aí, eu comecei a trabalhar desde os 13 anos, ok? Então, isso aí já era com trabalho, tudo junto, né? E aí eu acho que o primeiro trabalho de verdade foi numa empresa de engenharia de solos no Santo Cristo, chama-se Tecnosolo, existe até hoje. É uma das grandes empresas especializadas em contenção de encostas. Fizemos a obra do BNDES, por exemplo, que é um grande buraco e a partir do buraco você ergueu o prédio. Mas né? você estava com quantos anos? Na Tecnosolo eu estava com 16. 16. 77. Eu fui admitido em 22 de março de 77. Né? Entrei como office boy e, sem fazer nenhum concurso interno, aprendi a desenhar, desenho técnico, o chefe do setor aplicou um teste prático, eu passei e mudei de office boy para desenhista. Aí, desenhista foi a profissão que pagou os meus estudos até a faculdade, além de sustentar a casa, etc. e tal, né? Então, eu trabalhei como desenhista de 77 a 83. E de 81 a 83, inclusive, como contratado da área de engenharia da Petrobras, prestando serviços por uma empresa de engenharia. E aí eu fiz Bom, aí eu fui trabalhar com comunicação em 84, numa empresa de publicidade dentro da faculdade da cidade, do Ronald Levinson. Tínhamos lá uma agência, não era ainda universidade, era a faculdade da cidade. Nós tínhamos parcerias com grandes empresas de publicidade, como a VS Scala, a MPM. Mas isso já estava com quantos anos? Em 83, agora estou começando a perder a conta, né? 61 para 83 são 22, né? Mas vamos voltar um pouquinho? Mais um pouquinho? Tá bom. Porque com 16 a gente vai e volta, anos, não tem problema. Com 16 anos, então, você começou a trabalhar? Não, comecei com 13. Com 13. Mas com 13 anos, como é que você conciliava os estudos, o trabalho? Como é que era? Como é que você conseguia? Me perguntaram no curso de líderes e equipes promovido pela Fundação Dom Cabral, qual foi o momento marcante na minha vida profissional. Aí, para responder a sua pergunta, eu vou dizer a mesma coisa. O momento marcante foi quando a minha mãe disse assim: ou você estuda ou você trabalha. Porque essa história de você sair 5 horas da manhã de casa e só chegar meia-noite e meia, 1 hora da manhã, não dá. Assim você vai se matar. Aí eu acho que foi a primeira provocação irônica que eu fiz. Eu disse assim: então tá bom, eu paro de trabalhar.
Só que não podia parar de trabalhar. Aí, a partir dali, ela não pressionou mais. E eu continuei saindo às 5 da manhã e chegando 1h da manhã até o 2º grau, praticamente. Né? Mas e tinha espaço para lazer, para alguma atividade típica de... Pouco, né? Pouco. Só final de semana, né? E olhe lá, né? O que você fazia? Final de semana? Música, baile, dança, o tempo inteiro. E qual era a música daquela época? Ah, daquela época era black music, né? Metal, grandes descobertas da black music, Diana Ross, E onde é que Marvin você Gaye. frequentava? Bom, nessa época eu estava em Inhaúma, então fácil encontrar lugar que tenha black music para a Zona Norte, né? Então, Missy Elimar eu conheci quando ele tinha cabelo sem pintar, pra você ter uma ideia, e via Soul Grand Prix nascer na época. Black Power, né? Eram grandes equipes na época. Montei uma equipe de som, daquelas bem, né, caseiras mesmo, né? Interruptor de luz, né? Estroboscópio era uma coisa do outro mundo, ninguém tinha aquilo na época. Né? O grande equipamento na época era uma picape Grundig, se eu não me engano, que era uma marca alemã. Ninguém sonhava em Pioneer, Sony, isso é coisa do mundo moderno, digamos assim. E aí era uma brincadeira interessante, porque eu nem gastava dinheiro, né? Porque a gente entrava com o som, com a música, ia para as festas, bebia, comia, namorava, né? E ainda dançava, curtia a música. Fazer a música como profissão, você não... Não, acabei não enveredando por isso, não. Acabei não indo. Você sabe explicar por quê? Não... Acho que não teve um estalo, né? Enfim. Aquela bateria que eu ganhei com 5 anos, ela não durou 1 ano, né? Porque chegou uma hora que eu me enchi daquilo, eu peguei as baquetas, ao invés de eu bater assim, eu bati assim, furei tudo. Enfim, aí, claro que deu um estresse em casa, né? Meu pai ficou super... Imagina, não vai seguir a profissão do pai. Mas nunca deixei de ter os meus batuques e tal. Toco pandeiro, ripinique, enfim. Percussão, porque eu acho que é... E você lembra da moda? Como é que você se vestia? Da moda? Você quer saber se eu já usei aquele cavalo de aço, aquela boca de sino? Já, claro. Quem não usou? Camisa florida de seda? Já. Já usei também. O cabelo também era um pouco maior? Cabelo maior, né? Cabelo maior. Você lembra das... Black Power de branco e cabelo grande, né? Você lembra das amizades, com as pessoas que te marcaram naquela época? Não todos, mas acho que em todos os lugares que eu passei, depois, claro que não, mas Jardim Botânico tinha um ceguinho, a gente chamava de Zegueta, e ele usava um óculos fundo de garrafa. Hoje é um cineasta aí, enfim. E em Inhaúma, o filho do Marçal, que na época era o Marçalzinho, né? Hoje é o Marçalzão, toca aí com um monte de gente famosa, enfim. E com 16 anos, nessa faixa etária, você estava em qual colégio que você estudava? A escola pública, Eurico Salles, Escola Municipal Eurico Salles. E era uma escola que ficava muito longe da minha casa, porque eu sempre chegava atrasado. Ela ficava a 20 metros. Só que eu soltava a pipa até as 3 e tinha que entrar às 3. Então eu tinha que correr para casa, ainda tomar banho, e o pessoal da sala gritava: Lúcio, para de soltar pipa, vem para a aula que já começou. Muito bom, muito bom. Bom, se for para contar um monte de história aqui, a gente vai embora, né? A subdiretora era careca e ela usava uma peruca. E era terrível, sabe? Aquela coisa bem, né? E aí eu lembro de uma passagem, que às vezes eu me arrependo das besteiras, mas enfim, tem que contar, né? Na época, todas as escolas do governo, em plena ditadura, né, eram obrigadas a formar as turmas e cantar o hino nacional brasileiro olhando para a bandeira. E aí de você se não cantar e piscar o olho. Era quartel mesmo. Todas as escolas municipais eram assim. E aí uma vez botaram pilha e disse assim: eu duvido que você vá lá e tire a peruca dela. Aí eu caí nessa, né? Dei a volta no meio do hino nacional e puxei a peruca da subdiretora. E aí acabou o hino nacional, né? Você imagina mais de 500 crianças, enfim, rindo, né? E colocando a mão no alto, comemorando o feito, né? É óbvio que a minha caderneta nunca foi para casa, enfim, minha mãe nunca viu a cor da minha caderneta. Mas foi bom. Mas você era como é que você se via como aluno? Você era um bom aluno? Era médio, né? Nem 10, nem 5, 7, 8, né?
Por incrível que pareça, matemática, português. Qual era a matéria que você mais gostava? Matemática. Nada a ver com comunicação, sou jornalista, né? Mas influência do professor ou seria Não sei, eu sei se é coisa assim do tipo desafio, sabe? Eu acho que tem muito disso na minha vida, desafio, né? Quer dizer, foi difícil, a vida foi difícil e aí vem desafio e hoje eu acho que eu até sinto falta de desafio e a minha equipe até diz assim para mim de vez em quando, pô, Lúcio, para um pouco de criar e vamos administrar o que a gente já tem, né? E aí eu digo, vocês têm razão. Mas é porque a empresa é muito grande, tem muita coisa por fazer e durante muito tempo ela deixou de fazer o que tinha que fazer, ou o que tinha que ser feito. E aí me deram a oportunidade agora, tudo que eu ao longo de 23 anos na empresa testemunhei, eu estou tentando fazer o que é certo com base no que foi errado, né? E copiando o que deu certo, né? Mas o que te fez a escolha da área de comunicação? O que você visualizava? Eu acho que tem muito a ver ainda com a questão do teatro, do mundo artístico, de uma coisa assim mais para a área humanas do que exatas, né? Enfim, eu na verdade fiz vestibular para arquitetura, que não está muito longe disso também, né? De criar, enfim, né? Desenho, era a minha vertente, né? Desenho. Mas aí tomei pau 2 vezes, eu falei, e aí de repente, como a Marcelisa, tá aí, você sabe que eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. Como a Marcelisa sempre sonhou em ser jornalista, tal, lia muito e tal, aí me deu falei, fazer comunicação. E aí eu pensei em fazer publicidade, de novo, criação. E aí, no primeiro período, eu já mudei a ideia, já fui para jornalismo e estou satisfeito. Também é uma área que dá para criar muito, principalmente em empresa. Em redação não dá para você criar muita coisa, não. É aquilo que você tem que fazer e papai, pronto. E qual a universidade que você entrou? Eu comecei na Gama Filho, só fiz o primeiro período, depois vim para Hélio Alonso, em Botafogo, porque eu mudei para o Leblon. E aí me formei na Hélio Alonso, e aí fui embora. Hélio Alonso, depois fiz pós-graduação na Faculdade da Cidade, depois fiz MBA em Marketing Estratégico na Fundação Getúlio Vargas, depois MBA em Comunicação Corporativa na USP, fora os cursos, e aí o tempo foi passando e estou querendo estudar de novo. E quando é que você entrou na Petrobras? Você quer a história de como eu entrei na Petrobras, sem mencionar nomes, porque é uma história interessante? A história foi a seguinte. Eu trabalhei como contratado, como desenhista de 81 a 83, certo? Depois fui para essa agência de publicidade lá na Faculdade da Cidade. E aí os meus amigos, na época de um concurso, que foi em 85, me ligaram, você não quer fazer concurso? Vai ter concurso aí para desenhista. Eu disse, não vou fazer não, porque eu estou na área de comunicação, estou me formando, né? E já estou trabalhando numa empresa de comunicação, não faz sentido eu sair agora e voltar para a área de desenho. Rapaz, deixa de ser bobo, faz o concurso, aí depois que você entrar, você tenta mudar de área e vai para a área de comunicação. Aí tinha uma namorada que de olho no casamento, logicamente, me convenceu a fazer o concurso. Só que o concurso não foi tão concorrido quanto os últimos. Pra você ter uma ideia, foram só 52 candidatos nessa época. Claro que é uma coisa bem restrita, concurso para desenhista técnico, né? Não é auxiliar administrativo, certo? Eu fiz o concurso e eu mesmo me surpreendi, porque eu tirei primeiro lugar. Por que eu me surpreendi? Porque eu já tinha feito desenho, não sei se vocês conhecem, mas eu vou tentar simplificar e falar, enfim, uma coisa mais rasteira possível. Eu fiz desenho de engenharia civil, digamos assim, e desenho de engenharia elétrica, mas nunca tinha feito desenho de engenharia hidráulica, que é tubulações. E aí caiu no teste uma coisa maluca. Imagina que você está de frente para um monte de tubo, e o tubo faz assim, o outro faz assim, etc e tal, faça um corte. Aí, nunca fiz isso na minha vida, né? E tinha uma memória de cálculo, mas a memória de cálculo não era obrigatória. Eu só imaginei como é que eu poderia ver o tubo fazendo isso, e aí parece que eu acertei tudo, né? Porque eu consegui tirar primeiro lugar e só tinham 2 vagas. E era uma coisa super urgente. Só que aí depois de eu fazer o concurso, é que eu soube que eu ia trabalhar no mesmo setor, na mesma sala, onde eu tinha trabalhado como contratado. E aí foi uma surpresa. Feliz e infeliz. Por que feliz? Eu vou rever os meus amigos, né, que apostaram que talvez eu pudesse passar e tal, que legal. E o infeliz é porque, sem nenhum preconceito, mas é a grande verdade, o chefe era gay, né,
tinha me dado uma cantada na época que eu era contratado, eu não estava afim, e aí simplesmente o cara começou a embarrear a minha entrada na Petrobras. Ao ponto de urgente levar 2 meses e eu não ter nenhuma comunicação e começar a ficar preocupado. Mas aí na faculdade, né, conheci uma pessoa que trabalhava na Petrobras, nessa área de comunicação, contei meu caso para ela, e ela falou assim, eu vou te levar lá no conselho de administração. Aí eu fui falar com um conselheiro de administração na época, não sei se vocês sabem da estrutura de poder na Petrobras, mas o conselho de administração é que manda na empresa, não é nem a diretoria. Que é decidido no conselho, que a diretoria executiva executa. Eu contei minha história para esse conselheiro, ele ficou, obviamente, muito irritado, passou a mão no telefone e pediu para o diretor dessa área onde eu ia trabalhar me atender. Aí o diretor não podia, mas pediu para um assistente. Aí o assistente queria que eu bebesse café, ou um chocolate, ou um mate. Eu estava achando aquilo estranho, para que tanta... Aí caiu a ficha, bom, porque o conselheiro ligou, né? Aí é engraçado que ele perguntou assim, mas você, na verdade, está entrando como engenheiro? Eu falei, não, só desenhista, que é uma coisa menor do que engenheiro. Pô, desenhista? Então não estou entendendo nada, por que não te chamaram ainda? Eu também não sei. Eu não ia dizer para ele qual era o nome do sujeito e do setor, né? E aí quando eu voltei para casa, no que eu cheguei em casa, a faxineira falou, seu Lúcio, a secretária do fulano de tal já ligou 4 vezes, e a pessoa está amanhã, de manhã, com a carteira de trabalho, tudo pronto lá na Petrobras. Pô, eu falei, legal. Nesse mesmo dia à noite, José Sarney anunciava que a partir daquele momento não seria admitido mais nenhum funcionário em empresa do governo. Ou seja, o sujeito já sabia disso e empurrou o máximo para eu não entrar, com o veto presidencial. E aí eu cheguei na Petrobras, já triste, cabisbaixo, e falei com um sujeito chamado Messias, no departamento pessoal. E ele disse assim, eu tenho ordem para contratá-lo com data de ontem. E assim eu entrei na Petrobras, para trabalhar no mesmo setor, com o mesmo chefe. E aí eu cheguei e ele disse assim, veio visitar os amigos? Eu falei, não, eu quero saber onde é que eu vou trabalhar. E aí, óbvio, o mundo caiu, né? Não demorou 2 meses, ele conseguiu me transferir para uma área que estava recém-criada. E aí foi o meu caminho para ir para a comunicação. Eu falei, aqui eu estou morto. Já entrei com passaporte carimbado para o inferno, né? Então, o melhor que eu faço é sair dessa área. Aí eu fiz uma proposta indecorosa que eu não sei nem se vai dar problema, acho que não, porque o sujeito já saiu da Petrobras. Para mim, eu acho que também não, porque já passou do prazo de carência. Mas e aí, em 85, eu faço a seguinte proposta para o gerente de imprensa. Se você topar, eu trabalho clandestinamente aqui, depois do expediente na área de engenharia. Mas eu quero provar que eu posso vir trabalhar nessa área e eu queria que você visse o meu texto, enfim, minha forma de trabalhar, pode ser. Ele falou, mas não pode. Eu falei, mas eu me responsabilizo. Claro que ele irresponsavelmente topou. E eu fiquei 6 meses trabalhando de 8 às 5 na área de engenharia e depois eu trabalhava de 5 até às 9 da noite na assessoria de imprensa. E aí depois ele pediu minha transferência. E aí eu fui para a área de imprensa da Petrobras, tive sorte, em 87 teve um concurso para jornalismo e nessa época podia ser só interno ou externo, então o nível de concorrência era menor nessa época. E aí eu passei também, claro, também já trabalhando na área, se eu não conseguisse passar seria uma vergonha, né? E fui reclassificado como técnico de comunicação social. A Petrobras não tem jornalista, publicitário e relações públicas. Hoje é profissional de comunicação social. Pô, e aí eu estou nessa assessoria de imprensa da Petrobras já há 23 anos, desde Figueiredo. Eu sempre lembro dele, mesmo ele tendo pedido que a gente o esquecesse. O que mais? E como é que estava, como é que era a estrutura da assessoria na área de comunicação? Como é que era? Bom, a área de comunicação tinha no mínimo 1/4 do que existe hoje. Até porque, imagine que numa ditadura você não precisa muito de comunicação, porque o objetivo é exatamente o contrário, não comunicar, não? Você imagina que em 85 nós éramos chamados para tirar jornalista do andar do diretor. Vem aqui e tira este jornalista, como se nós fôssemos seguranças. E aí a gente ponderava, né? Alguns jornalistas ainda cobrem Petrobras. Tem uma jornalista que, não sei se Mansur falou, enfim, do jornal O Globo, que cobre Petrobras, enfim, há mais de 20 anos. E a gente tinha que tirar os jornalistas de lá. Sintomaticamente era
não era um release, né, era um informativo, a imprensa nessa época, eram notas lacônicas, enfim, nada assim muito esclarecedor, que é, obviamente, resultado de uma empresa militarizada. Né? Tinha área na Petrobras que o diretor era almirante, o assessor era comandante, o gerente executivo era uma outra patente, e os chefes de setores e por aí vai. Então tinha gente da Marinha, Aeronáutica, né? Exército, era assim de cabo a rabo quase na Petrobras. Então a coisa era muito rígida, né? Então um ambiente desse para comunicar não existe muito, né? Aí a partir da abertura a coisa foi, enfim, flexionando um pouco mais e tal, até o momento, década de 80, era house organ, tudo. Não tinha nem agência de publicidade, né? A publicidade era concebida dentro do departamento de comunicação, que na época se chamava Serviço de Comunicação Social. Já foi assessoria de Relações Públicas, ARPUB, já foi SERPUB, Serviço de Relações Públicas, e virou Serviço de Comunicação Social, chegou a virar Serviço de Relações Institucionais, SERINST, e voltou, né, para a nomenclatura, sendo a Superintendência de Comunicação Institucional, e agora a Gerência de Comunicação Institucional. Mas a estrutura era muito pequena, a área de imprensa tinha 4 pessoas, e, pasme, essa estrutura de 4 pessoas veio até 2005. Uma empresa multinacional que lançou ADNs na Bolsa de Nova York em 2000, já estava presente pelo menos em 15 países, tinham só 3 pessoas em 2005 fazendo atendimento de imprensa. Atendimento reativo, nem pensar em vender pauta, porque senão ninguém vai dar conta, né? E aí eu assumi em janeiro de 2006, e quem me convidou foi o gerente executivo, e ele disse o seguinte: qual é o teu plano? Eu falei assim: fazer funcionar. Agora, esqueça o que existia antes, porque o tamanho desta empresa, a importância dela é tão grande que vai precisar de mais gente e qualificada. Não tem lugar para amador aqui não. E aí aos poucos ele foi percebendo o movimento. O acréscimo de cobertura da Petrobras de 2005 para 2006 foi de 40%, medido por uma empresa externa, obviamente. De 2006 para 2007 foi de 70%, e nós agora em junho batemos o mesmo retorno do ano inteiro de 2007, o que significa dizer que é bem provável que a gente alcance um aumento de 100% sobre 2007, que já foi maior do que 2006, ou seja, precisava fazer alguma coisa. Ah, mas vocês não estão expondo demais a Petrobras? Não, a Petrobras é a maior empresa do país, mesmo que a gente não queira, ela vai se expor. Só que existe uma questão muito simples em comunicação, que é imagem e reputação. E a área de imprensa é diferente da área de publicidade. A área de publicidade você paga o espaço. A área de imprensa você tenta obter o espaço. Então você tem que vender o tempo inteiro para obter algum ganho naquela relação com a imprensa. E detalhe, você emplaca 10 matérias positivas e basta uma negativa para derrubar tudo. Então o tempo inteiro, é o que eu digo para a minha equipe, você está subindo de bicicleta numa ladeira sem marcha. O tempo inteiro é assim. E quando chega lá em cima, chove, a ladeira é de barro, e aí você escorrega e faz tudo de novo. Então você tem sempre que ter um colchão, né, de imagem nessa área de imprensa, e por isso você tem que produzir o tempo inteiro. Então, muito difícil você ter overexposure nessa área, entendeu? E é uma equipe de alto desempenho. Eu tenho muito orgulho de todos. E hoje, engraçado, em 2005 nós tínhamos esses 3, um deles é o Mansur, inclusive, dos 3, que é, enfim, uma enciclopédia, mas é um, né? Ele não consegue atender 20 ligações ao mesmo tempo ou sugerir 5 matérias ao mesmo tempo, não é isso? Então, preciso de mais gente. Não sei se eu estou falando muito da estrutura da empresa, mas eu me empolgo porque é um trabalho que está dando resultado. E eu acho que tem muito a ver com aquela coisa da opção lá atrás, por continuar estudando e trabalhando, né? Por aceitar o desafio, enfim. Faz parte. Sou uma pessoa muito inquieta, não dá para parar. Eu acho que nem dormindo eu consigo parar.
enfim. Mas estou bem, é uma opção, gosto muito do meu trabalho. E isso contagia, porque eu tenho jovens jornalistas de 60 e poucos anos na minha equipe, outros médios de 30 e poucos anos, e uma garotada que chegou agora em 2006, onde uma delas é minha subgerente, com 25 anos. Veja como mudou o perfil da empresa. Então, eu gostaria que você falasse, então, essa mudança da época da ditadura, né? Quando houve a abertura, como é que funcionou isso, em termos de autonomia, em termos de uma nova visão da área da imprensa, né? Ou da assessoria de imprensa, para, né, formular outras diretrizes dentro da própria área, né, de comunicação. Como é que se deu essa mudança? Como é que foi essa... Eu diria que você, até a ditadura, era ajudante de ordens. Alguém te dava uma ordem e você ajudava a cumprir. Desculpa, né, a brincadeira com as palavras, mas literalmente era isso. Era carregador de pasta 007. Né? Então, a função assessoramento estratégico era muito pequena, né? A coisa já vinha de cima para baixo, decidida, e você só rodava o mimeógrafo, literalmente, para distribuir os releases pelas redações com o mensageiro, né? Porque nessa época você não tinha outro meio. Depois veio uma grande ajuda, que foi um aparelho chamado Telex, né? Isso só para ficar nos meios de comunicação, mas entrando na cultura, até o final da década de 80, os reflexos ainda eram muito grandes da ditadura. Mas eu acredito que a partir de 86, com o Sarney e com um presidente que tinha essa coisa do empregado, do funcionário, do ser humano muito forte, porque ele trouxe isso da empresa que ele ajudou a crescer, que foi a Embraer, e ele se espelhava no padrão IBM, dessa coisa da valorização do profissional, e ele disse uma coisa na época que já é super batida hoje, que não existem empresas, existem pessoas, e essas empresas são reflexo dessas pessoas. Não existe inovação empresarial, existe inovação de pessoas que levam essas empresas a serem inovadoras. Nada diferente do que Bill Gates, nada diferente do que 3M. E essa pessoa era Osiris Silva. E quem era Osiris Silva? O cara que cresceu no meio militar. Essa porta é para dizer que está terminando o tempo. Mas, enfim, e ele projetou essa cultura na empresa, vamos fazer. E aí aquela coisa hierárquica, bem, como é que eu vou dizer, dura, de você não poder falar com alguém além do seu chefe, começou a ser derrubada. Ao ponto de acompanhar a entrevista com o presidente, sugerir algumas coisas para ele, sem ser gerente de imprensa. Nós fazíamos muito isso. E isso veio, posso até voltar novamente, não tem problema nenhum, eu ia voltar, mas veio até 2000. Em 2000 fechou de novo, por incrível que pareça. Fechou em que sentido? Essa relação direta com a direção da empresa. Porque tinha um projeto político e empresarial por trás, que era a antítese da comunicação. Chegou num ponto que em 2000... Não, até antes disso, perdão. Na época da emenda constitucional número 6, que quebrou o monopólio estatal que era exercido pela Petrobras, mas nunca deixou de ser da União, do governo, chegou a ter uma ordem do presidente que era apanhar calado. Ou seja, não é para reagir, não é para responder. Como você atua estrategicamente no ambiente empresarial e de comunicação se você não reage a críticas infundadas em relação à sua empresa? Claro que tem um componente político forte, mas é só para exemplificar, né, os caminhos e os descaminhos da comunicação de uma empresa do porte da empresa, e os altos e baixos, né, de uma cultura reativa ou proativa. Hoje, eu lhe afirmo que é o melhor momento da comunicação da Petrobras, pelo menos nos 23 anos que eu estou na empresa. É o melhor momento. A ordem é fazer, a ordem é mostrar quem é esta empresa. Então, para quem quer fazer, quem gosta de fazer,
é um prato cheio. Esse é o grande momento hoje para a área de comunicação. Até esse projeto foi criado, né, neste momento. Nunca teve. Embora a empresa seja de 53. Então é um resgate interessante. É uma história interessante. E no momento atual, a empresa ela está levando ao país uma rediscussão do papel do próprio setor. Porque o que se tem pela frente em termos de reserva de petróleo e gás é algo que pode mudar, com certeza, o país e o país no cenário internacional. Então, de novo, para quem é da empresa e para quem precisa comunicar isso para essa empresa que pode dobrar ou triplicar de tamanho, literalmente, número de funcionários, número de operações e tal, é um desafio interessante. E como eu gosto de desafio é a nossa energia, eu estou dentro. E como a assessoria de imprensa trabalha a imagem da Petrobras? Como é que é esse movimento, como é que é essa trajetória, né? Desse mesmo período de abertura e um pouco dessa autonomia de você, né? Fazer uma linguagem que vai proporcionar uma resposta, né? Sim. Como é que se dá isso? Como é que a imprensa trabalha isso? Tentar resumir. A empresa tem um planejamento estratégico, então ela faz as suas escolhas. Quem escolhe não é a área de comunicação. Então, por exemplo, ela quer ser a 5ª maior empresa integrada de energia do mundo. Bom, ela quer ser e eu preciso comunicar a intenção de ser, e quando ela estiver próxima ou alcançar, eu tenho que comunicar que ela é, né, e alcançou. Só que ela quer ser a preferida dos seus públicos de interesse. O que significa isso? É comunicação pura. Para você preferir alguma empresa, não é só a questão do preço e a qualidade do produto. Né? Você tem que ser atraído, ter empatia, simpatia por aquela empresa. Isso é comunicação pura. Então, os inputs, digamos assim, para o planejamento de comunicação são dados pelo planejamento estratégico da empresa. Esse é o ponto zero aí do nosso trabalho, ok? Isso é revisado todos os anos. Vai ser revisado agora o planejamento estratégico da empresa em setembro e, logicamente, a comunicação vai ter que se debruçar e revisar caso mude algum direcionamento empresarial. Né? Está longe, e muito longe, felizmente, a época em que a comunicação era o departamento de fazer festinha de fim de ano, certo? Quer dizer, efetivamente você tem que comprovar com números e resultado financeiro qual foi o retorno do investimento nessa área de comunicação. Então, na área de imprensa, a gente mede isso todos os dias, todos os meses, e daí eu tenho essa sequência, né, financeira e de número de matérias em que eu posso afirmar que foi 40 de 2005 para 2006, 70 para 2006 para 2007, e pelo visto, até 2008 a gente deve passar de 100% de incremento e retorno da atividade, sem que o investimento tenha crescido 100%. Bom, aí a partir disso, se você tendo o planejamento de comunicação baseado no planejamento estratégico, você vai descer até o nível das ações. Então, você propõe N ações maiores, além do dia a dia. Então, por exemplo, um projeto muito interessante que nós colocamos em prática, e esse projeto ele estava engavetado desde uma reunião em 24 de junho de 1996, pelo gerente na época. O projeto se chamava Agência Petrobras de Notícias. Em que consistia o projeto? Eu tenho vários profissionais, não eram dezenas na época, tá? Eu tenho vários profissionais trabalhando nessa relação com a imprensa no conglomerado empresarial Petrobras, e não existe uma unidade de comunicação nesse movimento. Não existe diretriz, né? Não existem ferramentas corporativas comuns, não tem como medir o retorno deste trabalho, é cada um por si. Então chegou a hora de organizar. Isso era em 1996. Aí eu assumi em janeiro de 2006 e fiz a proposta do projeto mais uma vez, só que aí como gerente, então só dependia de mim. Só que hoje são mais de 100 pessoas trabalhando nesse relacionamento com a imprensa no Brasil e no exterior. Mais de 100 profissionais é maior do que uma redação de um grande jornal, de uma grande emissora de televisão.
E aí nós baseamos o nosso trabalho, e essas foram as grandes propostas do Planejamento Estratégico de Comunicação, em 4 pilares básicos. Primeiro, unificar e dar uma linha de atuação para esses profissionais de acordo com os interesses da corporação. Então, ter um fluxo maior e melhor, mais azeitado, de relacionamento e intercâmbio de informações entre os profissionais e uma janela única de exposição deste trabalho. Porque todo assessor de imprensa resulta o trabalho dele em alguma matéria, certo? Seja televisão, rádio, internet, etc. e tal. Só que até chegar lá, certamente ele produz algum texto básico, né? Ele providencia alguma foto, ele faz alguma imagem que pode servir de apoio, ele grava com alguém, ele acompanha alguma entrevista exclusiva ou coletiva. Esse é o dia a dia do assessor de imprensa, sugerir e atender. Se tudo isso tiver, né, um único portal, digamos assim, ou site na internet exclusivo para esses assessores, você vai ter a unidade garantida, você vai ter como a corporação inteira ver o que está sendo dito no estratégico, que é a partir do presidente da diretoria, até o local, que é o assessor lá da cidade tal que está divulgando um projeto de plantio de mudas de árvores, por exemplo, sem querer desmerecer, mas tentando fazer anunciei uma descoberta num grande campo como Tupi, ou anunciei que vou plantar não sei quantas mudas de árvore. Tudo isso faz parte do esforço de comunicação em relação à imprensa brasileira e internacional. Então foi criado esse site em 21 de abril de 2006, propositalmente, no dia em que a gente atingiu a autossuficiência. Então, claro que ele já nasceu com um grande conteúdo voltado para essa questão da autossuficiência, e ele nasceu mundial. Ele já é, desde abril de 2006, trilíngue, português, inglês e espanhol. E aí a gente começou um grande movimento de convencer todas as áreas que trabalham com a imprensa na Petrobras, que não é só a área de comunicação institucional, a fazer parte deste mesmo esforço. Bom, só que não adianta apenas a gente se organizar enquanto profissionais. Tem que desenvolver a capacidade de relacionamento do gerente, que é a fonte, com a imprensa. Porque assessor de imprensa não faz nada sem a fonte. Tem que ter alguém falando, alguém declarando, alguém emitindo a mensagem. E aí começamos um grande programa de media training, e hoje nós já temos, felizmente, um sistema junto à Universidade Petrobras na área corporativa de recursos humanos, capaz de treinar ininterruptamente 1000 gerentes da Petrobras. Por que ininterruptamente? Porque a cada gerente novo ele tem que ser treinado. Ou seja, isso não vai terminar nunca. Bom, mas também não adiantava apenas melhorar a nossa relação interna entre os profissionais e treinar a fonte. Por quê? Porque as universidades preparam mal, todos nós sabemos disso, despejam milhares, né? Desculpa o termo, mas jogam literalmente no mercado de trabalho profissionais, entre aspas, de jornalismos despreparados e, infelizmente, esse despreparo continua durante muitos anos porque as empresas jornalísticas também não investem em desenvolvimento de recursos humanos. Bom, então o que nós podemos fazer? Vamos fazer cursos para jornalistas. Mas para falar sobre o quê? Sobre tudo o que a Petrobras faz. Desde explorar, produzir petróleo, até refinar derivados, transportar, até os seus projetos ambientais e sociais. Tudo. Para que o jornalista tenha uma ideia da gama de assuntos, né, e do tesouro de pautas que é a Petrobras. Nós começamos isso em 2006 e já passamos de 300 jornalistas e já passamos de 300 gerentes. Bom, e daí? Funcionou isso ou não? Vamos medir. E aí o último pilar é aferir, controlar, avaliar e refazer o processo inteiro se ele precisar de algum ajuste. E aí a gente mede, então, em todo o Brasil, com a ajuda de todos esses profissionais, tudo que é publicado sobre a Petrobras, em todas as mídias, valora isso e vê qual é o retorno. E hoje está rodando o projeto assim. Esse ano a gente tem a missão de levá-lo ao exterior. Já começamos pela Bolívia, vamos para a Argentina, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Equador, Peru, México e daí para os outros países. É um grande projeto aí para... Felizmente é um grande projeto. Mas eu queria saber mais da sua trajetória dentro da Petrobras, né? Você falou que
Em 85? Em 85 eu entrei como desenhista. Aí depois você... Em 87 eu fui, perdão, em 85 eu trabalhei, eu entrei como desenhista e fiquei trabalhando na clandestinidade na área de comunicação, além de estar trabalhando e cumprindo lá o meu horário, né, fazendo o trabalho com muito interesse, afinco, etc e tal, até 86. Em 86 eu fui transferido para a área de comunicação ainda como desenhista, e aí em 87 teve o concurso interno e eu fui reclassificado para profissional de comunicação. E aí eu comecei a exercer de fato e plenamente a atividade de jornalismo. E para você, o que era a Petrobras? O que significava? Qual era a imagem que você tinha dentro da Petrobras? Você como, né, funcionária da Petrobras e a imagem que a assessoria de imprensa tinha que passar. Qual era essa relação? Qual era o nível de... À época você tinha várias empresas estatais e grandes empresas estatais, né? Você tinha Vale do Rio Doce, você tinha Telebrás, né? Só de tele, várias empresas, Embratel, né? E aí digamos que a cobrança, né, o nível de exposição da própria empresa, né, e recém-saída aí de um período de ditadura, não cobravam muito, digamos assim, né, da estrutura de comunicação como um todo e, consequentemente, da área de imprensa. Os mais antigos não gostam que eu diga isso, mas de fato, isso faz parte, enfim. Tanto que hoje a gente está sendo cobrado de algo que há 5 anos atrás a cobrança era outra, era não fazer. Né? Isso faz parte da política, enfim, dos movimentos dos países. E aí, na época, trabalhar na Petrobras já era fantástico. Né? Trabalhar numa grande empresa como a Petrobras. Agora, comunicar tudo da Petrobras, nessa época, era mais complicado, porque ainda existiam, né, esses controles assim, muito grandes sobre a informação, né, que fluía para a imprensa. O relacionamento com a imprensa é o mesmo relacionamento que você tem na vida pessoal. Né? Quer dizer, se você tem um amigo de longa data, naturalmente esse amigo é capaz de te perdoar, digamos assim, né, mais do que aquele que você não conhece. Assim como ele é capaz de adotar uma sugestão porque ele é seu amigo, então tem um laço emocional. Por que eu estou trazendo para o mundo normal, digamos assim? Porque a relação com a imprensa é a mesma. É óbvio que qualquer assessor de imprensa tem maior facilidade de emplacar uma matéria com um jornalista conhecido do que com um desconhecido. Ou tem o direito legítimo, porém nem sempre exercido, de ter direito à defesa antes que a matéria seja publicada contra o cliente ou a empresa que você representa. Então, a assessoria de imprensa é baseada praticamente em relacionamento. Então, qual era o relacionamento que você poderia esperar de uma empresa militarizada na época da ditadura? Nenhum. Nos anos de chumbo, as empresas do governo faziam parte dessa imagem de quem bate. O chumbo vem de lá. Se você for entrevistar qualquer jornalista que trabalhou até a década de 80, todos vão dizer que era completamente impossível cobrir Petrobras, assim como todas as outras empresas do governo. Porque a relação não era essa, fomentar relação. A imprensa tem o seu papel, tem a sua obrigação, mas aqui não. Então eu diria que a mudança, né, de governo, a mudança na relação institucional desta empresa com os seus diversos públicos, se deu basicamente a partir do final da década de 80 e que só vem aumentando, o que é natural. Quanto mais você é simpático, quanto mais se tem empatia por, maior o nível de relacionamento. E aí passa pela área de comunicação, sem dúvida alguma. A criação de call centers, a criação de setores de atendimento a cliente, a criação de ouvidorias, tudo isso é um processo de amadurecimento da democracia, né? Que até os veículos de comunicação passaram a adotar. Ou seja, não dá mais para você esconder qualquer coisa, sabe? Não dá mais para você pegar alguns barris que vazaram no rio e ficar quietinho porque ninguém vai descobrir. Até porque a postura não tem que ser essa. Né? A postura não pode poluir o rio. Ah, mas um dia pode acontecer um acidente, tá?
mas aí é um acidente que fugiu completamente a todas as previsões possíveis. Mas se a barreira, economicamente, era de 1 metro, vamos fazer ela com 3. Vai lá que chove muito, além do normal, e a gente tem uma enchente que nunca teve nesse lugar. Isso é responsabilidade social e ambiental. Então a postura é outra hoje. A postura é outra, completamente diferente. A empresa está comprometida com todas as comunidades. Ela não atende os pedidos e avalia o que ela pode dar em troca para a comunidade, como era nessa época. Então, o público de interesse é a sociedade, né? Em geral, porque hoje você, por exemplo, jornalista pode ser cineasta, jornalista pode ser ministro, né? E são, certo? Ou seja, então, num profissional só você tem multifacetas e a sociedade é isso. Quando, por exemplo, a nossa área consegue emplacar uma capa de revista ou uma importante matéria num telejornal, esse meio imprensa, que também é público, está falando com quem? Com todos. E qual foi a matéria significativa, uma pauta que significativa? Várias. Nós comemoramos todas. A última que nós comemoramos foi ontem, às 7h30 da noite, quando saiu a revista Exame, em que nós conseguimos emplacar uma pauta e, se eu não me engano, 9 páginas de matéria. Como diz o comercial daquele cartão de crédito, isso não tem preço, não tem preço. Porque a gente sabe o trabalho que dá, e não é pago, né? É tentando convencer, dando dados, botando gente para falar, enfim. E no final até o jornalista liga dizendo, pô, ficou um bom material, né? Muito bom, parabéns. Aí a gente comemora tudo, desde a pequena até a grande, porque a gente sabe que tem quantidade e qualidade que somados vai dar algum percentual de responsabilidade sobre a imagem e a reputação da empresa, que vale dinheiro. Uma empresa que tem uma boa imagem e reputação, ela vai conseguir empréstimos a uma taxa de juros muito menor, certo? Ela vai conseguir atrair investidores, então ela vai se capitalizar com muito mais facilidade. Ela, quando tiver, por exemplo, no nosso caso, algum sinistro, vai ter uma compreensão talvez maior, porque ela, enfim, se mostrou como responsável durante todo o período, né? Quem não deixou cair um copo ou quebrar um prato? Ninguém quer, principalmente se for de porcelana, né, chinesa ou cristal. Enfim, é essa a relação. Qual foi um momento difícil, em termos de imagem da Petrobras, que vocês tiveram que... Momento difícil, certamente foi o vazamento na Baía de Guanabara em 2000. Como é que foi o trabalho da imprensa, da assessoria de imprensa para... Olha, o trabalho foi grande, muito grande. Eu, na verdade, nessa época eu não estava na Petrobras. Eu fui trabalhar como assessor de imprensa do fundo de pensão da Petrobras, que é o Petros. Mas até pela proximidade, Rua do Ouvidor com a Avenida Chile, eu acabei voltando para a Petrobras e ajudando neste trabalho, né, durante algum tempo, em virtude do vazamento. O trabalho em si, parece brincadeira, mas foi uma bela oportunidade para a área de comunicação. Porque você teve que trabalhar desde a necessidade de exposição do presidente, né, que tem que chegar antes de todo mundo no local, tomar ciência da situação e dizer que isso não vai mais ocorrer e que tudo vai ser revisto e que ele vai lançar um plano milionário, né, para evitar que coisas como essa aconteçam, e tudo isso foi dito pela comunicação. Então nós levamos dezenas de jornalistas de helicóptero, de barco, né, mostramos tudo o que estava sendo feito, o trabalho de recuperação, e 8 anos depois, esse trabalho continua até hoje. Nos vários projetos que a Petrobras implementou, né, nos mais de 12 bilhões de dólares que ela já investiu, né, em prevenção, né, na recuperação e troca das tubulações, enfim, então teve uma consequência empresarial grande, e para a área de comunicação foi uma grande oportunidade de dar o clique ou cair a ficha, digamos assim. Não estamos preparados. E isso pode ocorrer de novo.
Ninguém quer, mas isso pode ocorrer novamente. Então a empresa ela precisa estar preparada. E a área de comunicação também. Só que efetivamente nessa época a empresa não estava. E é claro que se fez o melhor trabalho possível e se fez um bom trabalho porque nós conseguimos reforços, inclusive externos, de empresas, de consultoria, etc. Outros jornalistas externos, inclusive, trabalharam conosco. Tanto eu saí de uma outra empresa, digamos assim, embora cedido temporariamente, para ajudar nisso. Aliás, eu sempre que comento sobre o episódio, eu digo que eu consegui colocar em prática parte do projeto da agência nesse episódio do vazamento. Porque me perguntaram, mas como é que a gente vai comunicar em tempo real para a imprensa? A gente vai ter que trabalhar como uma agência de notícias. De meia e meia hora, no máximo, a gente vai ter que dar alguma informação. Então o ritmo era frenético, como nunca tinha sido. Pela necessidade da empresa prestar esclarecimentos à população, através da imprensa. É um belo case. Embora seja uma coisa ruim, negativa para a imagem da empresa, hoje virou um belo case. Porque a empresa repensou toda a empresa, não só a área de comunicação. Repensou tudo. E qual foi a resposta da sociedade? O que vocês absorveram, né, de todo o trabalho feito nesse período? Você teria como mencionar? Provocou o dano, é fato, não deveria ter sido assim, mas ela está se esforçando para não mais ocorrer e tentar reparar ao máximo o dano que ela provocou. Resumindo, esse foi o retrato. E você comentou sobre a passagem na Petros, né? Como foi a passagem para a assessoria da imprensa da Petros? Bom, eu na verdade gostaria de desenvolver um projeto maior. Como eu disse, eu apresentei a ideia da agência em 96 e aí chegou um momento que eu percebi que não dava mais para propor e eu não ia executar. E aí, enfim, procurei um outro lugar. E aí virei assessor de imprensa desse fundo de pensão. Desse fundo de pensão é ótimo, porque é o segundo maior fundo de pensão no Brasil, com um patrimônio de bilhões de reais. Dos maiores investidores institucionais do país, só atrás do fundo de pensão do Banco do Brasil, que é a Previ. E lá eu tive a seguinte oportunidade: barba, cabelo e bigode. Por quê? Porque não tinha assessoria de imprensa, não tinha nada, absolutamente nada. Não tinha clipping, não tinha avaliação de clipping, não tinha sistemática de trabalho, não tinha nada, absolutamente nada. Então, não ter nada é muito bom para quem quer fazer tudo. E aí o que aconteceu? Eu tive, obviamente, carta branca para tentar fazer tudo. E aí eu brincava dizendo o seguinte: eu tenho 3 pessoas na assessoria de imprensa da Petros, o Lúcio, o Mena e o Pimentel. E às vezes os 3 têm que estar em 3 lugares ao mesmo tempo e diferentes. E como eu era sozinho lá, eu acabei tendo que buscar ferramentas de TI que multiplicassem os meus braços. Daí você vai ver a origem da Agência Petrobras de Notícias hoje. Então eu tive que desenvolver um site para multiplicar os meus braços, para disponibilizar o material para um conjunto enorme de jornalistas, que não dava para ficar só, né, no telefone ou no e-mail, que é uma coisa maluca. Implementei um clipping eletrônico de rádio, televisão, jornal e revista. O que tinha era uma pasta com jornal recortado em que se distribuía uma cópia caso alguém pedisse, pra você ter uma ideia. Isso em 1999, setembro de 1999. E aí, enfim, a coisa foi a tal ponto que já estava rodando direitinho uma relação com a imprensa que inexistia até então, com jornalistas frequentando, né, a Petros no dia a dia, coincidentemente, os mesmos jornalistas que cobrem Petrobras porque são da área de economia. E Petros é um fundo de pensão, é quase que um banco. Pega recursos, administra, devolve para os seus associados. E aí eu rodei, digamos assim, em menor escala, o projeto da agência, na Petros.
E aí, por coincidência, o gerente executivo atual era conselheiro da Petros e viu meu trabalho lá. Então, em um determinado momento, ele disse, quero que você desenvolva o que você desenvolveu lá aqui. Falei, esse é o plano. Agora, imagina uma coisa desse tamanho, com o Lúcio, o Mena e o Pimentel e uma empresa deste porte como a Petrobras, em que o trabalho de comunicação da Petros também faz parte. Porque cada unidade, cada refinaria dá a contribuição para a imagem dessa empresa, né? Dá, enfim, um percentual qualquer aí de contribuição. E aí, na verdade, o projeto na Petrobras, ele só tem um corpo muito maior, enorme. O Lúcio, Mena e o Pimentel se transformou em mais de 100 pessoas. Só na minha equipe são 13 jornalistas. Lembra dos 3? Até 2005? São 13 jornalistas, hoje. E dividido por editorias. O que é isso? Antes era só economia e energia. 3 pessoas. Hoje eu tenho um núcleo de economia e energia com 4. Tenho uma dupla para patrocínio esportivo, uma dupla para patrocínio cultural, outra para patrocínio social, outro para ambiental e outra internacional. Significa o seguinte, o espaço que o sistema Petrobras perdeu ao longo de 5 décadas, eu não consigo recuperar. Mas eu consigo provar o quanto ela perdeu. Por só ter trabalhado com 3, 4 profissionais e só a parte de economia e energia. Mas nós não falávamos de cinema, nós não falávamos de música, artes plásticas, não falávamos de fauna, de flora, de relação internacional nos 27 países que a gente tem hoje. Daí essa proporção gigantesca e esse ganho gigantesco. Nós, hoje, felizmente, digamos assim, tomamos pancada numa editoria X, no jornal, e emplacamos a capa do 2º caderno porque tem um grande espetáculo de cultura acontecendo. Então, do ponto de vista de imagem, eu consigo meio que equilibrar, eu não fico restrito àquilo. Bom, então essa em resumo foi a minha passagem na Petros de 99 a 2003. Aí voltei para a holding, trabalhei 2 anos, digamos assim, como parte da equipe, no atendimento, como um jornalista, e aí fui convidado para ser gerente de imprensa. Que foi já em 2005. Janeiro de 2006. Janeiro de 2006. Isso. E ainda estou. E você falou, da reestruturação e de toda a mudança, que esse projeto tem desenvolvido e vai desenvolver para o... Eu acho que, na verdade, é o seguinte, eu tenho a seguinte filosofia, até porque tem esse tempo todo na casa, então aprendi com os erros. Os processos não podem ser das pessoas. Depende das pessoas criar processos, fomentar o desenvolvimento deles, implementar. Mas os processos não são das pessoas, são da empresa. Então, o fato de você querer um alinhamento de comunicação e uma comunicação integrada é tão óbvio, que não faz sentido deixar de fazer. A não ser fazer de uma forma melhor. Mas tem que ser integrado, não há como ser de outra forma. Porque você perde energia do ponto de vista humana, ou seja, recursos humanos, HH, hora trabalhada, se cada um for para uma direção. Você perde recurso financeiro, certo? E você corre um risco enorme de perder em imagem difusa. Porque imagina se cada um defende uma cor diferente, se cada um fala de uma forma diferente. Pode causar um prejuízo enorme. Um exemplo, um gerente da Petrobras no estado do Nordeste, em 1994, deu uma coletiva para a imprensa local, que foi a antítese do que o presidente da empresa tinha dito na data anterior. Porque o sujeito não leu jornal nenhum, não foi preparado, e pior, o assessor dele não era assessor, Porque maior culpa é do assessor despreparado que não o preparou para dizer, olha, cuidado que o presidente disse lá ontem isso. Não vai dizer o contrário. Isso é retrato da falta de alinhamento, da falta de integração, dessa coisa difusa. E como a empresa é muito grande, uma refinaria numa determinada cidade é mais importante do que o prefeito.
Então a repercussão é muito grande. E já se foi época em que você falava para uma rádio do interior e ficava só ali no interior, né? Com internet hoje não tem mais isso. O sujeito fala no interior da Bahia, em segundos está na Reuters e a Reuters distribui para o mundo. E já era. Ah, mas eu falei isso em tom pessoal e para um grupo pequeno e no interior da Bahia e para uma rádio, mas falou. Em comunicação é isso. Então, acho importante ter essa visão de que os processos, né, nas empresas pertencem às empresas e têm que ser melhorados, claro, continuamente. Talvez a direção não seja essa, etc. e tal, mas no âmbito da comunicação, não trabalhar de forma integrada é fatal. É fatal. É desperdício de recurso mesmo, humano e financeiro. E essa filosofia de integração, né, ela surge, é uma coisa recente, né, na Petrobras, nesse sentido de... Não, a filosofia não é recente. Não, filosofia não, mas a prática, pelo menos na minha área, é a primeira vez. É a primeira vez em 55 anos de existência da empresa e é a primeira vez desde que eu estou na assessoria de imprensa da Petrobras há 23 anos. Veja, uma coisa é você... pontualmente, trabalhar junto com um assessor de imprensa em Belém. Outra coisa é você sistematizar o dia a dia trabalhando junto com todo mundo. É completamente diferente. Medindo isso. Provando que funciona. Para todos. Que todos estão ganhando. E, em última instância, ou primeira, no caso, a empresa, né? Só voltando para a estatística, eu acho interessante, essa coisa da matemática lá no ginásio, acho que refletiu no jornalista de hoje. Hoje eu posso dizer, como eu estou lhe dizendo, que nós conseguimos, ou vamos conseguir, 100% de exposição a mais no ano de 2008. De que forma? Se todos não estivessem informando o que estão fazendo e o que está sendo publicado, nós nunca chegaríamos a esse número. E, obviamente, é importante para o executivo da empresa saber que está melhorando a imagem, por quê? É consequência do esforço de comunicação. Já se foi a época que tudo em comunicação era subjetivo e que era tudo feito na base do feeling. Isso aí acabou, isso é romantismo na área de comunicação. Tem que medir, tem que provar resultado. É importante para a comunicação, como ferramenta de apoio ao negócio, é importante para a empresa. Senão, continua a imagem de que é a área para fazer festinha de final de ano. Na gerência de imprensa, né, já em 2006, né? Não, bom, várias nomenclaturas, eu entrei em 86. Sim, 86. Okay? 86. Assumi a gerência, é isso que quer dizer? Isso. Janeiro de 2006. E qual foi a maior crise que você passou nesse período? Loteria ou... Como é que foi? Bom, de longe não tivemos, digamos assim, o episódio de 2000, com certeza, mas foram alguns pontuais, como queda de helicóptero, né? Vazamentos não, mas queda de helicóptero, tivemos problemas de acusações de desvio de verba em projetos sociais, por exemplo, que eram nítidas matérias politizadas, né? Para tentar, enfim, minar de alguma forma aí a direção da empresa. É claro que isso, por coincidência, mera coincidência, antecedia, né, a nova eleição para presidente. Então, logicamente, toda empresa ligada ao governo, isso é cíclico, né? De 4 em 4 anos passa por um determinado bombardeio, porque, enfim, existe um pano de fundo de disputa para ver quem é que vai continuar na empresa ou quem não vai continuar, enfim. Faz parte do jogo o marisco, né, ficar entre o mar e o rochedo. E nessa época não tem jeito. A gente tem muito mais trabalho, como teremos certamente daqui a 2 anos. E houve alguma motivação na imprensa em relação à notícia do pré-sal, da descoberta do pré-sal? Bom, imagina, você descobrir um campo que através de um poço
você diz que ele tem mais da metade das reservas acumuladas em 55 anos de existência de uma empresa. Ou seja, as reservas da Petrobras e, obviamente, do Brasil, são de 14 bilhões de barris. Só Tupi, só um campo, não é o pré-sal como um todo, tem algo em torno de 5 a 8 bilhões de barris. E o que são esses 5 a 8 bilhões? É aquilo que eu tenho certeza que eu posso tirar, porque tem muito mais. Certo? A área, geologicamente falando, ela se estende de Santa Catarina até o Espírito Santo. Mas não significa que seja uma coisa só. Pode ser. Foram perfurados 18 poços ao longo dessa área do pré-sal, desde o Espírito Santo até litoral paulista, mais ou menos. Todos os poços deram óleo. Então você imagina dizer isso, olha, a empresa pode dobrar as suas reservas, ou quase dobrar, o que significa que o Brasil ficou mais rico. Significa que o Brasil pode ter maior qualidade de educação, saneamento básico, moradia, né? Socialização, digamos assim, dos recursos. É uma mudança grande, radical. Só que não dá para dizer tudo isso com todas as letras, porque ainda está em discussão. Como vai ser? Né? Se a empresa for explorar tudo isso, é uma outra empresa. A própria Petrobras, ok? Ou uma outra empresa vai fazer isso. Enfim, ainda está em discussão. Isso é o governo federal quem vai decidir. Mas é uma notícia maior e mais importante do que a gente achava que fosse em todos os anos da Petrobras, que foi a autossuficiência, em abril de 2006. Você imagina, uma empresa que trabalhou durante décadas para garantir a independência de petróleo do Brasil, alcançou isso em abril de 2006 e logo depois descobre um campo apenas e preliminarmente diz que, de uma forma conservadora, só o que ela acha que pode tirar vai quase dobrar as reservas do país. Então é extremamente positivo, é um momento fantástico. E para a comunicação, de novo, é um momento fantástico. Eu só vou pontuar rapidamente o que eu tive, digamos assim, de história nessa empresa, né? Eu, como disse, entrei em 85, mas já nessa parte de contrabando, eu testemunhei, não no local, evidentemente, mas o dia da descoberta do campo de Urucu, no Amazonas. Nós estávamos cobrindo a Rio Oil and Gas, no Rio Centro, que é o maior evento de petróleo e gás do Brasil, e anunciaram, né, no sistema de som que a Petrobras acabava de descobrir o campo de Urucu através do poço 1 RUC 6 AM. 1 de descobridor, RUC de Rio Urucu, 6 por um desenvolvimento e AM por ser no Amazonas. E aí eu levei a equipe, várias equipes de televisão, revistas e tal, para visitar essa área e literalmente a gente andava com bota enfiada na lama até o joelho. Essa era a área de Urucu. Hoje quem vai a Urucu tem aeroporto, né, desce avião com, enfim, de grande porte, tudo dentro de um plano de manejo, né? A questão ambiental, foram contratados cientistas para estudar, para não ter nenhum tipo de impacto, né? Nem social, nem ambiental. Outro evento marcante, porém ruim também, enfim, foi o incêndio na plataforma de Enxova, né? Ainda acho que em 89, tiveram 2 incêndios, na verdade, nessa mesma época, o segundo destruiu totalmente, e era a plataforma concentradora de toda a produção da Bacia de Campos na época. Então, pra você ter uma ideia, parou tudo, né? Também foi um espetáculo, perdão, mas, enfim, uma cena marcante, né? Ainda no início da década de 80, as descobertas dos 2 grandes campos gigantes da Petrobras, Marlim e Albacora, 84 e 85, que eu participei da coletiva, e até hoje eu carrego essa imagem da anticomunicação na época,
onde o linguajar não mudou, né? Mas a forma de comunicar, sim, graças a Deus. Mas eu lembro que o diretor na época, não vou citar o nome dele porque ele é o presidente de uma grande empresa de petróleo hoje, mas ele começou a entrevista dizendo assim: nós acabamos de descobrir, né, um reservatório de hidrocarbonetos a 3.200 metros de lâmina d'água na formação Irati Superior do Membros Carapebos Oligocênicos, na Bacia de Campos, litoral norte do Rio de Janeiro. Aí esta jornalista que cobre muitos anos pelo Globo, a Petrobras, levantou o dedo e disse assim: dá para começar tudo de novo traduzindo, porque ninguém entendeu nada. Essa era a forma da comunicação. E hoje não, né? Hoje se sabe que não dá para falar desse jeito, porque você faz media training e diz para o geólogo, para o engenheiro, que olha, você sabe muito, mas se você disser desse jeito, do lado de lá, ninguém sabe nada. Então você pode traduzir. Se ele apertasse a tecla SAP, ele poderia ter dito que a Petrobras descobriu um grande campo de petróleo, certo? Numa profundidade de 3.200 metros de água, naquele local, numa área, né, que se chama Bacia de Campos, que fica no litoral norte do Rio de Janeiro. E ponto final. Dá o número de barris que tem ali dentro e acabou. Então foi um momento marcante do ponto de vista de comunicação, porque até hoje eu uso esse exemplo. Entendeu? Quando alguém da equipe escreve lâmina d'água, eu digo, pelo amor de Deus, não ressuscite o lâmina d'água, né? Porque até hoje a gente ainda tem trauma dessa história. Então foram descobertas, foram momentos ruins, acidentes, mas é uma história interessante, né? Uma história interessante. A Bacia de Campos tinha poucos campos, todas as plataformas eram fixas, né? Não tinha semi-submersível, não tinham esses navios imensos, né? Eu vi navios hoje convertidos em plataformas serem lançados, ou ainda estarem atuando no transporte de petróleo e gás, né? E hoje a gente está passando por esse momento novamente. Por quê? Desde 1980 não se construía uma refinaria. A Petrobras vai construir 5, e muito maiores das existentes. Você contava nos dedos, eram 12 plataformas que a Petrobras tinha. Hoje passou da conta, são mais de uma centena. E eram todas vindas de fora, enfim, não se construía no Brasil. Hoje a maior parte está sendo construída. Então, enfim, é uma trajetória muito interessante para essa empresa, muito interessante. Agora nós estamos caminhando para o final da entrevista. Queria falar um pouquinho da sua vida, né, do seu cotidiano de vida. Você teria algum hobby? Você tem alguma uma atividade que você faça na sua hora de lazer? Tem. Hoje eu estou viciado em correr, né? Porque eu fui a um ortopedista e ele disse, olha, a dor nos pés e a dor na coluna é porque você está com excesso de peso, então vai ter que emagrecer. Eu falei, então vou voltar a correr porque eu sempre gostei de correr. No início foi o caos, né? Porque imagina, eu doía tudo em pé normalmente, imagina correndo com impacto, né? Mas isso foi só no início, só durou um mês, eu já estou nessa brincadeira há 1 ano e 3 meses. E correndo todos os dias. Eu só não corro quando tem que chegar muito cedo em algum compromisso, ou chove torrencialmente. Mas fora isso, corrida, ando muito de bicicleta, ainda pego onda, surf mesmo, música de vez em quando. Porque na juventude já praticava surf? Já desde os 15. Desde os 15 anos. E você é casado? Casado. Tem 2 filhos, um de 18, outro de 13. E qual o nome deles? O primeiro eu chamei de Kim, que é rei na linguagem oriental. O segundo já foi normal, Pedro. Pedro Moreno, só que ele é branquinho. Né? Esposa é Tânia, Relações Públicas. Conheci na área de comunicação, ela era estagiária de Relações Públicas na área de comunicação. Isso em 1989. Casamos em 92, estamos juntos até hoje. Ela me atura até hoje. E está morando aonde, no Rio? Hoje eu estou na Barra, pertinho da praia, que é a minha paixão. Né? Se eu tivesse um apelido, certamente meu apelido seria Tatuí. Eu sou carioca mesmo, legítimo. Não posso ver uma praia que é igual comercial de carro da Fiat. Né? O magneto me leva até lá. Se deixar, eu abro e fecho a praia. E tem algo que você gostaria de deixar registrado, que eu não perguntei?
algum depoimento que você gostaria de falar e não foi o Um espaço? agradecimento a todos que passaram nessa vida, tanto pessoal quanto profissional, né? Porque cada um deu a sua contribuição, né? De alguma forma, né? Como eu disse, eu acho que tanto na vida pessoal quanto profissional se aprende com os erros e acertos, e isso é que forma, enfim, a pessoa em si, né? E agradecer a oportunidade, porque falar de vida pessoal e profissional é uma coisa muito difícil, e tendo esse tempo, né? E a certeza de que isso pode servir de exemplo positivo, acho eu, para outras pessoas, né? Enfim, embora eu tenha 47 anos, como eu disse, eu já estou na estrada aí há 33, né? E já vi muita coisa, já fiz muita coisa, enfim, desde o teatro até a escola de samba, né? Passando pelo desenho técnico, enfim, prancheta, régua paralela, né? Normógrafo, são coisas do passado, hoje você faz tudo em computador, mas tendo tudo isso, com certeza, um grande ensinamento aí para a vida atual. E vendo essa garotada toda chegando aí, trabalhando junto comigo e mesclando, no mínimo 3 gerações trabalham comigo, e é fantástico. Se puder, eu vou até a saúde permitir. E o que você achou de ter participado do projeto Memória Petrobras? Eu sou meio suspeito para falar do Projeto Memória, porque por coincidência, não sei se vocês sabem, o Projeto Memória foi uma ideia do gerente de comunicação atual, na época em que ele era sindicalista. E acabou que, ao virar gerente, ele implementou o projeto que ele tanto sonhava. E, na verdade, o que ele está fazendo, acho, é uma coisa que todos que trabalham na empresa, principalmente há muito tempo, desejavam, que é resgatar o crescimento desta empresa através do testemunho de quem fez dessa empresa, contribuindo de uma forma maior, menor, melhor ou pior, mas enfim, de alguma forma contribuindo. Então acho importante, extremamente importante. Talvez até os mais antigos que tiverem contato com o material não saibam tudo que eu fiz ou do que outros fizeram, a não ser através de um projeto como esse. Né? E esse ensinamento é importante. Essa passagem, né? Esse rito de passagem do que foi, do que poderá ser, é importante. Tomara que daqui a 20 anos eu possa assistir uma outra versão do Projeto Memória, falando dos jovens que trabalham comigo hoje, de 20 e poucos anos, e dizendo daquela antiga Petrobras, né? Do início do terceiro milênio, né, em que tinha descoberto um supercampo, que eu não me lembro mais o nome, mas tinha a ver com Tupi-Guarani, né, e que hoje é essa grande empresa mundial, enfim, competindo com as grandes do mundo. Tomara que o testemunho deles seja esse. E que eu trabalho com alguns velhinhos lá, como o Lúcio, enfim, e outros, além da garotada que está chegando, né, e que eu possa ajudar de alguma forma com testemunho em 2028, como hoje. É isso que eu imagino. Ok, obrigada. Nada.